Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse canal. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês muitas coisas e hoje o Senhor me trouxe uma palavra tremenda. E eu quero dizer para você que quando você fica na dependência do Senhor, você tira de sobre você aqui, ó, das suas costas, todo peso, todo jugo que está atrapalhando a sua vida. E Deus, ele me trouxe uma palavra no dia de hoje que vai ser forte, forte, forte para o seu coração. E essa palavra veio de encontro à minha vida. Eu me lembrei quantas situações a qual eu me meti querendo carregar peso sobre mim que não era para que eu carregasse e eu insistia em carregar. E esse peso trouxe cansaço, fadiga e principalmente me impedia de caminhar e avançar. Mas quando o Senhor ele me libertou, quando eu me submeti a Deus, ele me deu visão espiritual e o Senhor começou a me mostrar aquilo que me impedia de eu caminhar. E eu quero dizer para você, se você tem um propósito de vida, se você quer que o Senhor faça algo por você, você precisa se submeter a Deus. Na palavra do Senhor diz: se submeta à minha poderosa mão, porque eu, Deus, vou te ajudar, te libertar, te conduzir, te curar, te restaurar. E eu quero começar já toda feliz lendo uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 26, que diz assim, ó: nenhuma riqueza na terra tem mais valor real se custa a sua paz de espírito. E eu vou repetir: nenhuma riqueza, fama ou poder na terra tem valor real se te custa a paz de espírito e a vida eterna. E eu, antes de entender isso, eu levava sobre mim fardos, e esses fardos tiravam a minha paz de espírito. E uma pessoa sem paz de espírito é uma pessoa, uma mulher ansiosa, uma mulher cansada, uma mulher desequilibrada. E você pode perceber que quando uma mulher se desequilibra, tudo desequilibra. É o hormônio que desequilibra, o estresse gera isso, né? É o hormônio que desequilibra, é as regras da mulher que desequilibra, é a paciência da mulher que desequilibra, a mente que desequilibra. Tudo se desequilibra quando você tenta alcançar as riquezas desse mundo, colocando no lugar das coisas de Deus. Então eu quero dizer para você que se você tá assim, eu já tive assim na minha vida, eu já passei por isso, eu não me submetia à vontade do Senhor e na verdade eu nem entendia qual que era a vontade do Senhor. A vontade que me dava na telha, eu trabalhava, eu lutava e eu conquistava. Mas o que eu precisava, na verdade, era da verdadeira riqueza, que era a paz de espírito na minha alma, na minha vida, no meu ser. Porque quando você tem paz de espírito, você acessa a verdadeira riqueza, que é a paz de espírito com a presença de Deus, e o resto o Senhor ele traz na sua mão. E eu quero dizer para você que se você não é ainda inscrito nesse canal, se inscreva, porque todos os dias, a cada vídeo, eu venho trazendo palavras aqui, a qual o Senhor tem colocado no meu coração para mim compartilhar com vocês. E também as minhas experiências, a qual eu tenho passado com Deus. E eu quero dizer que uma vida guiada através do Espírito Santo do Senhor é uma vida mais leve, é uma vida sem peso, é uma vida sem cansaço, é uma vida que é alegre, é feliz e principalmente é uma vida com paz de espírito. E é engraçado que o Senhor me trouxe essa palavra também em Mateus 16, 26, mas também ele me trouxe uma palavra que fica no livro de Marcos, capítulo 8 e 36, que diz aqui, ó: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, quando você corre atrás da falsa riqueza,
que são as riquezas passageiras. Você perde de experimentar a riqueza verdadeira, que é a presença do Senhor e a paz de espírito. E quando você perde isso, mesmo que você adquira esse monte de bagulhada, esse monte de lixo, esse monte de tralha, você não vai estar feliz. E isso eu vivenciei na minha vida. E eu quero dizer para você que se você é uma mulher de Deus, uma mulher que está buscando a plenitude para a sua vida, um caminho e uma direção, você está nesse canal, é um canal abençoado para a sua vida. Então se inscreva, porque todos os dias aqui eu trago tantas direções boas e também a palavra do Senhor, então você precisa se inscrever. E quando a gente é mulher, vamos dizer assim, a gente começa a se cobrar, a carregar, a amontoar tralhas emocionais, tralhas físicas. A gente começa a querer carregar pessoas na nossa costas. E não só isso, muitas vezes você está focando tanto do lado de fora, mas através dessa palavra que Deus ele me trouxe para você no dia de hoje, foque do lado de dentro, foque em Deus, foque em desenvolver um relacionamento com Jesus. Porque se você focar, o Senhor ele vai começar a manifestar, a trazer até as suas mãos a verdadeira riqueza. E isso começa através da paz de espírito. Esses dias eu estava na cozinha, na minha cozinha, né? E eu comecei a questionar o Senhor, eu estava sentindo uma ansiedade danada no meu ser. Eu comecei a questionar a Deus e falar, Senhor da glória, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver isso. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aí eu comecei a expulsar, vamos dizer assim, um espírito de ansiedade que estava ali me arrodeando. E você precisa entender isso, que a ansiedade não é apenas um sentimento emocional, mas é um espírito maligno que se alimenta através da sua energia. E esse espírito fica ao seu redor e também agindo dentro de você. Então, é como se fosse uma opressão. E aí me veio uma palavra e eu comecei a repreender. Eu falei, esse Satanás, saia daqui em nome de Jesus. Eu não aceito esse inimigo trabalhar na minha vida com ansiedade. Porque eu já experimentei o que é ser uma pessoa ansiosa. E a ansiedade, ela tira tudo, a saúde, a paciência. A ansiedade faz com que você olhe um caminho e queira encurtar o caminho. E se você encurtar o caminho, você não vai aprender as lições a qual o Senhor deseja te ensinar. E aí eu estava na minha pia, lavando a louça, eu comecei a orar, coloquei uma palavra, comecei a escutar. E nessa palavra, o Senhor trouxe bem claro para mim, falando, minha filha, expulse esse diabo, expulse esse demônio, porque esse demônio quer te atrapalhar mais uma vez. Então, eu quero dizer para você que o inimigo, ele usará aquilo a qual te afetava ou está te afetando para te afetar todos os dias, constantemente, trazendo opressão para sua alma. Mas você, ao lembrar dessa palavra que eu estou falando para você, guiada através do Espírito Santo, tome a autoridade que Deus ele te deu. Comece a expulsar. Quando esse diabo vir te oprimir, expulsa ele em nome de Jesus, porque ele vai bater em retirada. Então eu estava ali na pia da minha cozinha, quando Deus ele falou para mim, expulsa esse Satanás, eu comecei a expulsar. Falei, não, chega, eu não aceito esse demônio atuar na minha vida novamente. E aí eu comecei a expulsar. E o Senhor começou a me trazer vitórias na minha vida. Ele começou a acalmar o meu coração. O meu coração, ele desacelerou. Eu comecei a respirar normal. E aí aquele Satanás, ele bateu em retirada. E o Senhor me disse claramente, falou assim, filha minha, você está ansiosa porque você acha que quem faz alguma coisa é você. Que quem age na sua vida é você. Ou porque você está pensando que você pode estar no controle de alguma coisa. E aí, quando Deus ele falou isso para mim, eu fiquei muito pensativa. E Deus ele falou também, não se preocupe com as pessoas a qual você ama, porque eu estou cuidando, não interfira, não atrapalhe, não mexa, não coloque as suas mãos. E aí,
eu lembrei de uma pessoa, né, da família, a qual eu estou orando bastante por ela, entende? E aí Deus falou assim para mim, mas filha, e se eu estiver usando as situações que para você são ruins para poder trabalhar na vida dessa pessoa? E aí eu fiquei assim parada, meu queixo caiu, eu falei, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, a gente esquece, eu esqueci que eu não posso fazer nada, somente orar. E aí eu comecei a orar ali na pia mesmo, entregando para Deus aquilo que eu estava sentindo, as minhas dores, os meus cansaços, as minhas fadigas, comecei a entregar ao Senhor. Gente, daqui 1 minuto eu comecei a me sentir feliz, leve, solta, com prazer de viver, e aquele espírito maldito, mal acabado, nojento, foi embora, mas ele estava me oprimindo e tentando oprimir a minha alma e o meu coração. Então, Deus também me trouxe uma palavra falando o seguinte, ó, que todas as vezes que você estiver querendo ficar no controle da sua vida, você achando que você pode fazer alguma coisa, você se engana, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, trazendo mais uma chance, mais uma oportunidade, e principalmente, Ele fala e lance sobre mim as suas dores e ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. E eu comecei a me lembrar que antes de eu começar a desenvolver o meu ministério, que eu tenho um ministério, eu comecei a desenvolver, eu não, Deus, né? Eu sou só cooperadora de Deus, mas vamos dizer assim, eu comecei a seguir o meu caminho que eu tenho que trilhar até o Senhor me chamar para a glória. Aí eu comecei a me lembrar que antes eu ficava correndo atrás das riquezas, o meu salário era altíssimo, altíssimo. E é engraçado que eu gastava demais, parecia um saco furado. Eu ganhava, gente, mais de 10k por mês e mesmo assim não dava. E aí eu fazia as contas, batia o caixa, falava para onde é que foi esse dinheiro, conversava com meu marido. E aí ele falou, não sei, porque entrou, agora para onde saiu eu não sei. E aí eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu era cansada, estressada, porque lidar com seres humanos é pior do que lidar com animal. Você pode perceber que tem pessoas que preferem cuidar de cachorro, de animal, do que com seres humanos, porque os seres humanos parecem que às vezes eles são mais irracionais do que os animais, porque os animais eles parecem que pensam mais do que o ser humano às vezes. E eu era uma pessoa estressada, cansada, eu colocava o dinheiro num saco furado. Era abençoada? Sim, muito abençoada. Mas eu não sabia para onde é que ia o dinheiro. Da mesma maneira que entrava, o dinheiro saía. E aí eu ficava de olho nas coisas materiais, porque eu sentia uma necessidade de preencher o meu espírito. E aí o Senhor começou a me lembrar como eu era. E o mesmo espírito que estava agindo antigamente em mim, queria agir em mim novamente. Só que aí eu mandei ele embora em nome de Jesus. E aí Deus me trouxe essa palavra aqui para falar, preste atenção. Marcos 16:26. Nenhuma riqueza, nenhuma fama tem o poder na terra, um valor real. Se essas tralha tudo custar sua paz de espírito e sua vida eterna. E aí o Senhor, ele colocou eu no lugar da consciência, porque a palavra de Deus sempre nos traz para que a gente volte a ter consciência, porque às vezes a inconsciência nos faz ficarmos nesse estado, né, de pessoas que não pensam. E aí o Senhor tirou a ansiedade, falou comigo e falou, filha, é melhor você entender que quem está no controle sou eu, quem faz sou eu, o tempo é meu e eu estou conduzindo o seu barco. E aí naquele momento a ansiedade passou. Mas o Senhor me trouxe hoje, né? O outro dia, hoje, essa palavra para dizer que se tem algo tirando a sua paz de espírito e também a sua salvação, não vale a pena. Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem. O Senhor quer que você cresça espiritualmente, quer que você aproveite da sua vida. E eu quero dizer para você que os melhores momentos que você vai ter com Deus e com você mesmo quando você estiver posicionado no centro da vontade de Deus para sua vida. E Deus me trouxe aqui também uma palavra para também ornar com isso que eu passei na minha vida, que é a palavra de Ezequiel, né? Ezequiel 37, que diz assim, ó: havia um vale de ossos secos ali, e aqueles ossos estavam sequíssimos.
E aí, nessa visão, o profeta Ezequiel ouviu a voz de Deus perguntando para ele: Ezequiel, você acredita que esses vales de ossos secos, eles podem reviver? E Ezequiel falou: Senhor, tu sabes, porque eu não sei de nada. Então, Ezequiel ali, ele confessou que ele não tinha confiança. Ele confessou ali que ele não ia poder fazer nada. Ele confessou ali que pelas forças dele não ia rolar nada. E aí Deus falou assim: se você sabe que eu posso fazer, por que que você não tem fé de abrir a sua boca e começar a profetizar, a lançar sobre mim os seus fardos, aquilo que você precisa, as suas preocupações e também esses vales de osso seco, porque eu posso reviver. E aí Ezequiel, movido pela fé, não nele, em Deus, ele abriu a boca dele e começou a profetizar. E diz a palavra do Senhor que aqueles ossos ali começaram a ter vida, mas foram por etapas. Na palavra do Senhor diz que primeiro ajuntou os ossos, porque eles estavam todos espalhados. Depois começou a criar tendões e nervos. Depois dos tendões e nervos veio as veias, né, para poder correr o sangue. E assim sucessivamente até a carne. Só que quando Ezequiel olhou e ele viu aquilo ali, falou: Senhor, esse bando de ossos já não são ossos. Já começaram a se formar, já tem vida aí. Mas Deus falou para ele: meu filho, não é para você parar, é para você continuar profetizando, é para continuar você se posicionando em mim, é para continuar você usando a sua fé e é para você continuar abrindo a sua boca, não é para parar. E aí ele falou: então que haja vida, sopro de vida nesses ossos. E diz a palavra do Senhor que entrou nos ossos e naquelas carcaças, naqueles corpos mortos, vida. E quando Deus ele trouxe essa palavra de mim, pasmem, o Senhor também trouxe uma revelação aqui que eu preciso contar para você. Ele falou assim para mim: Ariane, fale, que mesmo quando você obedecer a mim, quando você trabalhar, quando você plantar, quando você semear, quando você fizer, se você não convidar o meu espírito para poder dar vida a isso aí, não vai ter vida. E quando Deus ele falou para mim, como se fosse uma palavra-chave, eu fiquei parada, eu falei: meu Deus, aonde que eu não vi isso aqui, que eu não tinha percebido isso que o Senhor me disse? Então, tem situação na nossa vida que você pode planejar. Eu estava planejando, eu estava na pia da minha cozinha falando: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Comecei a anotar, eu anoto tudo. E aí, parari, pororó, ansiedade. E aí Deus fala assim para mim: ô, abençoada, quem dá vida, quem faz, sou eu. Você tá pensando que é você, mas não é você, sou eu. Você só precisa abrir a sua boca, colocar sobre mim diante do que você precisa, confiar em mim que eu farei. E aí o Senhor me trouxe essa palavra aqui para dizer que você pode fazer, que você pode estruturar, que você pode criar uma linha de produção, que você pode se empenhar, mas se você não convidar o Espírito Santo sobre a sua vida, o seu negócio não vai ter vida. Ele até vai poder começar a andar, mas depois ele vai parar. Você vai se cansar, porque nós somos mortais. A nossa força é limitada. A nossa paciência é limitada. Tudo é limitado, até mesmo a nossa carne. Mas quando você convida a presença de Deus, as coisas mudam. Porque aí, em vez de você ser movido e movida pela sua força, você vai ser movido pelo poder do Senhor. Então, Deus ele mostrou ali para Ezequiel que o trabalho que ele fez, que foi por etapas, estava concluído, mas que faltava ali o Espírito de Deus para fazer aquilo ali viver, para fazer aquilo ali andar, para fazer aquilo ali se movimentar. Então o Senhor falou claramente ao meu coração: me convide para os seus planos, ore a mim, entregue a mim, pergunte a mim. Às vezes eu não consigo fazer uma coisa e como eu fui criada numa família disfuncional, né, onde não tinha meu pai, eu fui acostumada a fazer tudo do meu jeito. Só quando o negócio tá feio que eu peço ajuda. Só quando o caldo entornou que eu peço ajuda. Só que isso não me fez bem. Isso trouxe sobre mim fardos. Lembra dos fardos que eu falei no começo do vídeo? Trouxe sobre mim fardos. Mas quando eu me posicionei na força do meu Deus, na palavra de Jesus, esses fardos caíram por terra. Eu levei a ele os fardos.
E aí tudo começou a se tornar mais simples, mais objetivo e mais fácil na minha vida. Então, Deus ele falou claramente aqui para o Ezequiel, ó, você está mostrando ali o trabalho que você fez. Você estruturou, você alicerçou, você fez. E você está pensando em outras coisas. Mas agora eu vou dar vida, eu vou manifestar vida a isso aqui. Então eu quero dizer para você que Deus, ele fez isso comigo, ele permitiu essa circunstância na minha vida para vir aqui dizer para você que às vezes o que você não está fazendo é o que você precisa fazer. Converse com Deus, coloque sobre ele os seus planos, as suas dores, as suas enfermidades, e não uma vez só, sempre, porque o Senhor me deu e te deu boca, garganta e uma língua, que é para você falar, expressar aquilo que é a sua incapacidade, entende? Eu sei que tem coisas que nós precisamos fazer, porque é preciso, mas não queira pensar que você está no controle de alguma coisa, porque você não está. Na palavra de Deus diz, o homem faz planos, mas quem dá vida, quem dá resposta é o Senhor. E você pode, às vezes, até ter tentado uma vez, duas vezes, três vezes, mas você vai conseguir avançar passo por passo, estratégia por estratégia, caminho por caminho, estágio por estágio, mas você precisa depender inteiramente do Senhor. Porque se você ficar achando que é pela sua força, pelo seu braço, não vai rolar, não vai acontecer. E isso eu vivenciei na pele. Então eu digo para você, se Deus ele te deu uma palavra, se o Senhor colocou algo no seu coração e você já fez algumas vezes e não deu certo, foque no Senhor, porque o Senhor ele vai dar vida a essa situação que muitas vezes está morta, é um vale de ossos secos, né? E principalmente é um lugar que você olha e sente cansada, porque você já fez e não deu certo, né? No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, diz assim, ó: tem situação que para Ezequiel parecia que é o fim, tem situação que para você parece que é o fim. Mas Deus ele traz através dessa palavra para dizer para você, assim fôlego de vida, assim vida, vai haver vida, vai andar, vai dar certo. Mas você precisa todos os dias decidir convidar o Espírito Santo de Deus para poder te ajudar, para poder te conduzir naquilo que você precisa fazer. Eu não sei o que é, às vezes Deus colocou algo no seu coração, um projeto, ou então você é o projeto. Você está precisando se cuidar nesse momento, entende? Cuidar do seu físico, do seu mental, do seu espiritual. Eu não sei o que é para você fazer nesse momento. Mas uma coisa que eu sei, que a palavra de Deus diz que através de etapas, obediências, chamando o Espírito Santo de Deus para sua casa, para sua vida, para sua mente, para o seu coração, isso daí vai frutificar. Vai dar certo, você vai transbordar e o Senhor ele vai honrar a promessa que ele fez na sua vida. Nessa palavra, para poder finalizar, eu quero dizer que Deus, ele sabia da resposta de Ezequiel quando ele perguntou. Porque quando ele perguntou, Deus falou assim: Ezequiel, o que você acha? Você acha que esses ossos vão poder reviver? Só que Ezequiel estava no momento em que ele não acreditava era mais nada, porque ele falou, tudo acabou, só tem osso aqui, vai reviver como? Isso daqui não vai dar certo, eu já tentei. Não vai, mas o Senhor falou, Ezequiel, o que você acha? Aí Ezequiel falou, eu não sei de nada, tu sabes. E isso significa o quê? Significa que o Senhor, ele estava mostrando para Ezequiel que é necessário, você assim como eu, reconhecermos que nós somos dependentes espirituais e físicos do Senhor. Que nem eu falei para você, que garantia que eu e você vamos ter quando desligar esse negócio aqui que nós estamos assistindo o vídeo? Ninguém. Que garantia que eu e vocês temos se o nosso coração vai bater até o final do dia? Nada. Então, o Senhor, ele estava ali mostrando para Ezequiel que ele precisaria ser dependente do Senhor, dependente mentalmente, fisicamente, emocionalmente e dependente através de ter um relacionamento com Deus, perguntando para o Senhor qual será o passo
entregando ao Senhor os seus planos, porque eu estava ali na beira da pia da minha cozinha, né? Eu vou aqui, eu vou ali. E Deus falou: não, não é assim. Você pode, você deve fazer a sua parte. Mas saiba que quem vai dar vida aos seus planos sou eu. Então tenha calma, não fique ansiosa, Ariane. Se acalme, fique tranquila. E aí, quando eu entendi isso, né? Aí eu descansei e eu também usei a autoridade que Deus me deu para poder expulsar o mal que estava me oprimindo, né? Então eu espero que você entenda que por mais que esteja um caos na sua vida, o Senhor ele tem poder para dar vida independente das circunstâncias e da situação. E se o Senhor trouxe essa palavra para você no dia de hoje, ele quer que você não desista, mas ele quer que você entenda que você precisa descansar, que você precisa aprender que quem dá vida é o Senhor. Você pode ter o sonho, você pode ser uma pessoa trabalhadeira, você pode trabalhar das 7 da manhã à meia-noite, mas quem vai dar vida, aquilo a qual o Senhor está fazendo através das suas mãos é Ele. Nós somos o instrumento, Ele é o oleiro, nós somos o vaso de barro e nós precisamos entender isso, que tudo vem do Senhor. Se o Senhor não dá vida, você pode ter certeza que não há vida, não há. Se o Senhor não der, não vai haver, tá bom? Então medite nessa palavra no dia de hoje, se inscreva nesse canal, comente aqui o que situação que você está passando, que para você parece ser um vale de ossos secos. Coloque aqui, Ariane, parece que o vale de ossos secos é meu relacionamento. Às vezes eu tentei tanto e só me frustro. Ariane, eu não sei, parece que é meu emocional. Quanto mais eu tomo remédio, mais os pinos ficam frouxos. Ariane, eu não sei, mas parece que é o meu emprego, o meu trabalho. Quanto mais eu trabalho, menos a vida. Então comente aqui, coloque aqui nos comentários para você edificar a vida de outras pessoas. Porque eu vou colocar em oração, porque eu coloco os grupos que eu tenho em oração, o pedido, e Deus ele vai trazer vida a essa situação que você está enfrentando, porque não é no meu poder, porque eu não sou nada, eu sou uma cooperadora de Cristo, eu sou uma mulher cristã posicionada, né, terapeuta emocional, mas quem é que faz? Não sou eu, né, você, né, os médicos, é o Senhor. Ele age, ele faz através da nossa vida, do nosso posicionamento e da nossa obediência. Mas a palavra do Senhor veio para te dizer nesse dia que quem vai dar vida a esse sonho, a tudo isso aí que você está almejando, não vai ser você. Por mais que você ponha a mão na massa, quem vai dar é o Senhor. Porque na palavra de Deus diz que toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, não é a nós. Amém? Então medite nessa palavra no dia de hoje, se inscreva nesse canal e deixe o Senhor dar vida aos seus planos. Coloque diante dele, porque o Senhor ele vai dar vida aí àquilo que você aquilo a qual você tem almejado, que você quer que seja transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus te abençoe.